O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Estamos ao vivo. Bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional do GEPT. Eu me chamo Vitória Curcio, sou advogada do Schneider Pugliese e ao lado do Lucas Gomes, eu vou mediar esse primeiro painel sobre política tributária no Brasil, contribuições técnicas e perspectivas para o desenvolvimento do país. Faço um agradecimento especial aos nossos palestrantes, que são evidentemente nomes de imenso respeito no âmbito jurídico tributário, e vão contribuir com esse debate que, além de muito importante, é totalmente pertinente com o contexto político-tributário que nós estamos vivendo. Em nome do GEPT, eu também agradeço aos apoiadores do Congresso e também à nossa audiência. Esse debate é importante, sobretudo quando nós estamos analisando o nosso sistema tributário, que inclusive voltou a ser debatido no Congresso Nacional nesse ano, tanto que foi instalado um grupo técnico perante a Câmara dos Deputados para o debate das propostas de reforma tributária, que inclusive já estavam tramitando na última legislatura. Então, eu penso que temos nesse fórum um momento muito oportuno para discutir como ocorre a formulação de políticas tributárias e também analisar como esse debate vem sendo amadurecido nos últimos anos, além de se os pilares da transparência, equilíbrio e simplificação estão sendo observados e se esses são sempre os únicos pilares a serem observados. Eu passo a palavra agora ao meu colega Lucas Gomes, que vai prosseguir com a apresentação dos nossos ilustres palestrantes e vai conduzir o início das exposições. Eu espero que vocês aproveitem o nosso congresso. Lucas. Muito obrigado, Vitória, pela apresentação. Muito bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar aqueles que nos assistem nesse momento. Esse é um momento muito importante e relevante para discutir política tributária no Brasil, sobretudo, como levantou a nossa colega Vitória, foi instalado aí um grupo de trabalho no âmbito da Câmara dos Deputados para discutir essas propostas. Então, a gente tem observado isso de perto, todo mundo tem observado isso de perto, sobretudo porque a política tributária no Brasil é um elemento extremamente importante. Gostaria de iniciar apresentando aqui os nossos convidados do dia. Em primeiro lugar, o Dr. Gustavo Brigagão, professora Laís Porto, professora Adassa Santana e o professor Heleno Torres. Então, gostaria de iniciar passando a palavra para o nosso primeiro palestrante do dia, Dr. Gustavo Brigagão, que é advogado tributarista, especializado em tributos indiretos e contencioso tributário, professor de Direito Tributário nos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador do Brigagão, Duque, Estrada Advogados. Professor Gustavo Brigagão, muito obrigado pela sua presença. A palavra é toda sua. Lucas, muitíssimo obrigado. Vitória, também pela apresentação e início desse evento, do GEPT, que já é enfim, uma instituição que surgiu aí na época da pandemia, um pouco antes, eventualmente, e, enfim, ganhou notoriedade pela excelência dos eventos e pela adequação dos assuntos que ela traz, que o GEPT traz à mesa para discussão. Queria também parabenizar o evento, mais uma vez, pela escolha dos palestrantes que estão postos aqui na mesa comigo para debater reforma tributária. A doutora professora Laís Porto, doutora professora Adassa Santana, meu queridíssimo professor Heleno Torres, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, o que me foi solicitado foi que eu tratasse inicialmente, assim, fazendo a abertura dessa discussão, tratasse dos aspectos políticos dessa reforma tributária.
E eu vou fazer muito brevemente, nós temos 10 minutos de tempo para fazer a abordagem, eu vou ser bastante objetivo. Não vou tratar da questão da óbvia necessidade de haver reforma tributária. Nosso sistema tributário nacional é um sistema que vem desde 1965, um sistema obsoleto, muito bom para a época, mas obsoleto, absolutamente inadequado ao cenário que nós vivemos atualmente. Nós perdemos uma grande chance em 1988 de fazer uma efetiva reforma tributária, transformando o sistema tributário nacional em algo que fosse moderno e adequado ao que se vivia no resto do mundo. Nós temos o IVA em 168 países, perdemos uma grande oportunidade de fazer a substituição desse sistema por um outro mais moderno, sem que nós tivéssemos os entraves das cláusulas pétreas e tudo mais, que hoje em dia representam os maiores obstáculos para que essa reforma seja feita. Mas, em 88, nós tivemos a Constituição Federal, não fizemos essas modificações, mas logo em seguida já se iniciaram as tentativas de reforma tributária. A primeira foi em 95, eu participei desse processo, representando, na época, assessorando, melhor dizendo, o representante do governo do Ceará, numa reunião que houve em Brasília, com todos os estados do Nordeste, São Paulo, Rio Grande do Sul. Isso de um lado, de um outro lado, o Congresso Nacional, que na época propunha uma reforma semelhante a esta, denominada à época Reforma do Barquinho, e nós tínhamos a equipe econômica do governo federal. Nós passamos 3 dias enfurnados, uma sexta, um sábado e um domingo, enfurnados numa sala debatendo o projeto. Quando chegou no final, chegou-se à conclusão de que nada andaria, como efetivamente nada andou. O que ocorreu, não só com esse projeto, mas como todos os demais projetos que surgiram a partir dali, foi um fatiamento do projeto de reforma e aprovação de emendas constitucionais que simplesmente alteravam uma parcela muito pequena do sistema. E muitas vezes para dizer exatamente o oposto daquilo que o Supremo Tribunal Federal havia defendido como um direito do contribuinte. Eram sempre remendas, melhor dizendo, constitucionais para impedir que decisões do Supremo continuassem a produzir efeitos favoráveis aos contribuintes. Essa que é a verdade. Houve um fatiamento, portanto, eterno. Projetos de reforma, fatiamentos. Projetos de reforma, fatiamentos. Desse arcabouço todo, minhas conclusões foram no sentido de que todo projeto de reforma está apoiado em 3 suportes básicos: o econômico, o jurídico e o político. Econômico, jurídico e político. O econômico diz respeito não só a como esse projeto, como a reforma tributária pretendida vai afetar todos os setores da economia, mas também não só a economia privada, a economia pública também. Como é que isso se adequa ao orçamento? Então, nós temos as empresas e o Estado, o poder público. Isso é um suporte muitíssimo importante no projeto de reforma tributária. Um outro suporte da reforma tributária é o jurídico. Porque se tudo aquilo que for determinado numa política pública, de tributação, se aquilo não for adequadamente posto na Constituição, juridicamente, de forma adequada na Constituição, nós não temos a implementação efetiva daquilo que foi decidido. Então, você tem o suporte econômico, o suporte jurídico, e o terceiro, que, a meu ver, é o principal, e é o que normalmente derruba e derrubou no passado os projetos de reforma tributária anteriores, que é o político. É o terceiro suporte, é o político. Então, econômico, jurídico e político. O político derruba, porque o projeto não anda, simplesmente. Ele não anda. Agora nós temos um exemplo disso, é a PEC 45/110. A PEC 45 surgiu lá em 19, antes da pandemia. Começou uma discussão muito grande, todos esses elementos aí juntos sendo discutidos. Você tinha a parte da econômica, que os setores se sentindo extremamente
abalados pelo que havia sido proposto, o setor de serviços, o setor de setor de agronegócios, os estados e municípios dizendo não, eu não posso ter um IVA federal de jeito algum, isso fere o federalismo, eu não tenho condições orçamentárias de depender da União. Então, a questão econômica era muito debatida, a questão jurídica também, porque há erros crassos e fundamentais nos projetos que tornam impraticáveis as normas que estão tentando se impor, promete uma não cumulatividade ampla, e o que se dá na redação é uma não cumulatividade absolutamente mitigada. Não é? Em outras situações, outras questões também, como a alíquota única, extrafiscalidade e outras questões, mas isso sob o aspecto jurídico e político-tributário, né? E a questão política. Logo em seguida, nós tivemos que atravessar aí a pandemia que assolou o Brasil e o mundo, mas nós continuamos discutindo reforma tributária em vez de discutir outras questões que eram muito mais relevantes, muito mais importantes, como a readequação do Estado a um tamanho que fosse mais adequado a uma economia ágil, uma reforma administrativa, como o Brasil recuperaria suas contas para sair daquela situação que não só ele, mas todos os países do mundo sofreram com a pandemia. Não, discutia-se reforma tributária. Nós chegamos agora num ponto em que nós temos o Congresso Nacional com um grupo de trabalho na Câmara, tentando juntar essas duas câmaras com a mudança de governo Bolsonaro para Lula. Ganhou-se um novo gás, né? Essa corrida ganhou um combustível muito forte. Em falar em combustível, os estados, eles, nesse momento inicial, disseram, olha, não vou discutir nada enquanto a União não disser como é que eu vou ser compensado do ICMS que eu perdi com a questão da seletividade. Ou seja, colocaram, olha, vamos discutir primeiro isso, depois eu discuto a reforma tributária, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Mas não. Agora essa semana chegou-se ao acordo do valor que será pago aos estados e eles decidiram, então, entrar na discussão. Formou-se esse grupo de trabalho, um grupo de trabalho que tenta aglutinar em uma só as PECs 45 e 110. Há múltiplos interesses envolvidos aqui e conflitantes. Né? Nós temos, de um lado, os estados que já estiveram muito mais contrários à reforma tributária, hoje já a aceitam com uma tranquilidade maior, em função da alternativa do IVA dual, que o IVA dual permite que os estados mantenham mantenham a sua competência para a instituição do tributo, mas os municípios não gostam dessa ideia, porque os municípios continuam tendo a sua competência aglutinada dos estados e perdem o seu principal tributo, que é o ISS. Mas esse, por sua vez, é um problema que não é de todos os municípios, é só dos municípios que são capitais, os municípios que efetivamente cobram o ISS, que têm tamanho suficiente para fazer valer essa incidência. Os demais municípios que vivem de participação, esses estão favoráveis à reforma, mas mesmo assim fazem exigências. Eles querem que o IVA seja dual. Os estados, há estados na federação que são favoráveis à reforma, mas fazem ressalvas, como, por exemplo, o estado do Amazonas. O estado do Amazonas, olha, eu sou favorável à reforma, mas a Zona Franca de Manaus tem que ficar. E um dos pilares da reforma tributária é exatamente a inexistência de benefícios fiscais. Mas o estado do Amazonas diz, eu apoio se a Zona Franca de Manaus estiver preservada. São Paulo diz, olha, eu sou favorável à reforma, mas a tributação no destino me prejudica, como efetivamente prejudica. Né? Tem os estados do Sul que não participam desse grupo de trabalho na Câmara dos Deputados. Né? Então, quer dizer, nós tivemos agora, ontem, uma reunião entre o ministro
o ministro Haddad e os municípios, nós vimos a saia justa que foi entre os dois. Então, nós estamos num ambiente político que não é fácil, não é, está longe de ser apropriado para que nós possamos dizer o que o ministro Haddad declarou nesta semana, de que a reforma estaria aprovada até outubro, ou algo que valha. Né? O deputado Lira já foi muito enfático no sentido de que não há quórum no Congresso Nacional suficiente para a realização dessas reformas. E nós temos ali no próprio Congresso Nacional frentes que são muito fortes e que condicionam a reforma à observância de determinados pré-requisitos relacionados à extrafiscalidade, relacionados à alíquota única e relacionados a vários aspectos. É o setor do agro, o setor do empreendedorismo e principalmente o setor de serviços, que é extremamente abalado pela reforma que está sendo proposta. Então, num quadro geral, e já encerrando aqui essa breve introdução, eu digo que, sim, a reforma é necessária, a reforma depende de 3 aspectos, entre os quais o político. E o político tem que ser analisado com muito cuidado neste momento, porque nós estamos discutindo reforma tributária há muito tempo, e não vai ser o fato de haver uma mudança do governo federal que tornará isso céu de brigadeiro. Obrigado. Obrigada, professor Gustavo Brigagão. Nos presenteou com comentários de extrema relevância. Importante que o professor descreveu todas as dificuldades que já ocorreram nos últimos anos sobre os projetos de reforma tributária. Então, essas dificuldades não são novidades, né, dessas últimas PECs. Foi um excelente contexto, professor, e inclusive me levou a refletir sobre esses inúmeros interesses divergentes em torno da reforma tributária, que não são só setoriais, políticos, econômicos e jurídicos, mas também os federativos, né, e que isso acaba dificultando, sim, a aprovação. Então, muito obrigada, professor, pelo excelente, brilhante contexto. Eu vou convidar agora a doutora Laís Porto para a exposição. A doutora Laís é advogada sênior do Mudrovich Advogados, é doutoranda em Direito Constitucional, mestre em Direito Constitucional e pós-graduada em Direito Tributário e Finanças Públicas pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, e é professora também de graduação do IDP. Doutora Laís, por favor, fique à vontade para tecer seus comentários. Obrigada. Bom dia, Vitória, muito obrigada. E em seu nome também agradeço a toda a organização do GEPT por esse convite. Para mim é uma grande honra estar participando desse primeiro congresso do GEPT. Eu considero que seja um grande marco de um grupo que tem feito uma diferença efetivamente nas discussões tributárias a nível nacional. Muito me honra, inclusive, estar ao lado do professor Gustavo Brigagão, do professor Heleno Torres, da professora Radassa, que são profissionais que têm um mais absoluto respeito e admiração. E suceder o professor Gustavo é sempre uma tarefa difícil, mas acredito que o que eu preparei para falar aqui hoje pegue um pouco do gancho de todo o contexto que ele estava trazendo das discussões sobre reforma tributárias, também aqui entrando um pouco nesse debate todo sobre reformas, mas pensei em trazer hoje algumas das minhas perspectivas, efetivamente, do que deve ser apreciado quando a gente pensa nessa construção dessas propostas de reforma, né? Quando o doutor Alberto me chamou para participar desse painel, a tarefa parecia fácil, mas diante do nome do painel e refletindo sobre, acabei tendo diversas indagações, porque, vejam, o tema dessa mesa, da forma como ele foi colocado, faz a gente sair um pouco da caixinha, para, ao invés de pensar primeiro nas diferentes propostas, pensar mais, sim, no que nós visualizamos, no que nós pretendemos para o desenvolvimento do país, e então como que isso pode ser implementado de alguma forma dentro dessas ideias de reformas tributárias. E o nosso debate, eu acho até por uma questão de simplificação política, talvez, diante de todo esse cenário de dificuldade que o professor Brigagão já vinha ilustrando para a gente anteriormente, está muito voltado para a construção de um sistema tributário mais, abro aspas, simples, que não deixa de ser um objetivo
ironicamente, simplista demais, né, para motivar grandes reformas tributárias. E isso justamente traz a indagação de que se nós estamos conseguindo discutir isso com a devida minúcia, com o devido detalhamento e olhando efetivamente para o que são as nossas perspectivas de desenvolvimento. E, diante disso, eu trouxe 3 breves pautas, 3 breves objetivos que eu considero que sejam indispensáveis quando nós estamos pensando em política tributária e quando estamos pensando especialmente em reformular um sistema tributário. O primeiro deles é a redução de complexidade no sistema tributário brasileiro, como um meio, inclusive, para a concretização da maior segurança jurídica. Bem, a redução de complexidade, de modo geral, no cenário teórico, né, ela pode ser realizada de diversas formas. Pela informatização de processos, redução de obrigações acessórias, mesma diminuição numérica de tributos, que a gente fala, por exemplo, na junção do ICMS e ISS com o IBS, ou PIS, COFINS numa chamada CBS, ou pela uniformização de alíquotas, constituição daquelas chamadas flat taxes, que é o que a gente vê muito hoje em discussão. O ponto crucial aqui, para mim, é a definição de uma alíquota única para tributar o consumo não é a única forma de redução de complexidade dentro do sistema tributário. E o cenário que nós temos hoje, dentro das 2 PECs que estão centrais na nossa discussão, que é a PEC 45 e a PEC 110, são modelos voltados a propostas de alíquota única, com uma pequena seleção extrafiscal, né, mais voltada àquela dinâmica dos sin taxes, ou seja, uma extrafiscalidade para coibir determinados comportamentos. Mas, em ambos os casos, proíbe-se a concessão de incentivos fiscais, ou mesmo de alíquotas diferenciadas em razão de essencialidade dos bens ou serviços da capacidade contributiva também dos jurisdicionados. Então, nesse contexto, acho que a primeira indagação que nós precisamos fazer é: será que a unificação de alíquotas como uma forma de redução de complexidades efetivamente vale a pena, considerando que não é a única forma de redução de complexidades que nós temos? E a resposta, para mim, ela está um pouco no que eu tomo como essa segunda perspectiva, o segundo objetivo de desenvolvimento no contexto de política tributária, que é a redução de desigualdades socioeconômicas, ou menos que a política tributária não seja um vetor de aumento de desigualdades. Porque quando eu falo de redução de desigualdades, entendendo que a gente está pensando mais numa perspectiva de política fiscal, né, uma perspectiva mais ampla, mas que ao menos a política tributária não aumente as desigualdades que nós já enfrentamos. E, para conceituar esse ponto, até trouxe aqui rapidamente um trecho do Paul Kirchhoff, que vai dizer que a igualdade exige não apenas a igualdade nas obrigações tributárias, mas também a igualdade no resultado econômico fático após a tributação. E a igualdade será satisfatória apenas quando a lei tributar jurídica e faticamente todos os contribuintes igualmente. Fecho aspas. Então, o Kirchhoff traz uma definição de máxima fundamental da tributação, que corresponde à capacidade contributiva, cuja observância demanda seletividade e progressividade, que são 2 princípios que me parece que estão um pouco esquecidos em toda essa discussão de reformas. A gente hoje no Brasil tem concentrado muito na ideia de um IVA no modelo da União Europeia, mas a gente esquece que a diretiva da União Europeia, apesar de fixar uma alíquota padrão, ali no mínimo de 15%, como é denominada uma taxa normal tributária, permite a aplicação de 1 ou 2 taxas reduzidas com um valor mínimo de 5%, além de prever alguma série de isenções, especialmente a serviços. E isso me parece que está um pouco longe da discussão que nós estamos tendo hoje. O sistema europeu também admite a existência de alguns regimes especiais, como regimes das pequenas empresas, que está na diretiva número 2006/112, especificamente no seu capítulo 1. Além de alguns regramentos diferenciados de alguns tipos de produtos específicos, como bebidas alcoólicas, tabaco, energia, que são regulamentadas por diretrizes específicas. Então, ainda que haja uma diretriz máxima de alíquotas uniformes, esse modelo de IVA europeu para o qual a gente tanto olha, e que sejam harmonizadas entre os Estados-membros para que efetivamente não surjam discrepâncias, não há o que se falar numa alíquota única, pura e simplesmente. E, do mesmo modo, não observamos efetivamente uma tendência global de imposição de uma alíquota efetivamente única, mas sim pela preservação, ainda que mitigada, do princípio da capacidade contributiva.
Então, uma indagação que eu faço é se nós não deveríamos olhar mais, talvez, para uma capacidade contributiva mitigada, ao invés de um ideal de uma alíquota única que me parece que dificulta o atingimento dessa nossa perspectiva de desenvolvimento econômico, pela redução de desigualdades. Não é por outra razão que, no caso do imposto de renda, por exemplo, muito me preocupa e acendeu realmente um alerta vermelho aquela aprovação de uma alíquota única de 15%, né, sobre lucros e dividendos, uma vez que não se observa, primeiro, os diversos rendimentos, segundo, as diversas atividades dessas pessoas que recebem essas remunerações. E que para, por exemplo, a compra de ações na Bolsa de Valores aos rendimentos recebidos por um advogado, um dentista, um cabeleireiro ou qualquer outro profissional, né, que está exercendo sua profissão por meio de uma sociedade civil de prestação de serviços. Então, a aprovação desse modelo, já que traria essa ideia de alíquota única atribuição de renda da parte da população, não me parece isonômico. Isso sem falar também nos desafios que nós temos, mesmo quando não estamos considerando uma alíquota única, mas diante de imposição de alíquotas diferenciadas, isso é um tema constantemente também abordado no nosso cenário nacional, mas que eu acho que não pode ser esquecido, é o fato da seletividade não estar sendo devidamente observada quando nós nos deparamos com alíquotas diferentes para os diferentes tributos. E eu não pretendo nem entrar na questão do ICMS, porque a gente entra realmente aí na particularidade de cada estado, mas se nós olharmos isoladamente o IPI, já há algumas informações realmente alarmantes. Nós temos alíquotas zeradas para a maior parte dos bens, outros dos bens que são tributados, né? A maioria não é nem tributada. Quando há uma efetiva incidência de alíquota tributária, a maioria das vezes é uma alíquota de 3,25%. A maioria dos valores é menor de 10%, ainda quando maior que 3,25%, mas produtos de maquiagem, por exemplo, são equiparados a bens não essenciais. Inclusive, se aproximando daqueles cujo consumo a gente busca claramente desincentivar pela função extrafiscal. Então, a pergunta que faço é: existe efetivamente uma mínima isonomia quando nós tributamos, por exemplo, fogos de artifício, 19,5%, bebidas alcoólicas, em sua maioria, 19,5%, vinhos em 13%, e produtos de maquiagem, 14,3%. Isso alíquotas de IPI. E nós não estamos falando de produtos que efetivamente possam ser considerados não essenciais, uma vez que é um produto comumente utilizado, inclusive como dress code profissional, para grande parte da população, especificamente do gênero feminino. Então, nós estamos diante de um aumento de uma desigualdade que parece ser fomentada especificamente por uma imposição tributária que deveria observar a seletividade, mas que não faz de maneira eficiente. Então, se a forma de tributar o consumo ela já é per si regressiva na maioria das vezes, ainda maior esse sacrifício me parece, e quando nós não fazemos uma correta delimitação de alíquotas, mas também nesse contexto de imposição de uma alíquota única absoluta para todos os bens e serviços. Um terceiro ponto que nós precisamos pensar naturalmente nesse contexto de reformas tributárias é uma necessidade mínima de manutenção, mas especialmente de aumento da arrecadação tributária, para que efetivamente nós, como Estado, tenhamos condições de investir em desenvolvimento. A questão que eu faço com relação a esse último ponto é: esse aumento de arrecadação tributária perpassa obrigatoriamente por um aumento de alíquotas? Que me parece que a discussão ela acaba sendo muito centrada nisso, mas que nós teremos dois pontos aqui muito importantes quando falamos de aumento da arrecadação tributária. Primeiro, nós precisamos buscar uma tributação que efetivamente olhe para o mundo 4.0 e, segundo, uma administração tributária que acompanhe esse mesmo viés. Primeiro ponto, porque vivemos num cenário de erosão de bases fiscais,
Acredito até que isso vai estar muito debatido nos próximos painéis, né? Diante das novas tecnologias, novos produtos, novos serviços. E uma pergunta muito importante é até que ponto o sistema tributário que nós temos hoje, ele é efetivamente capaz de abarcar todas esses novos possíveis efeitos geradores tributários. Então, a primeira coisa seria, naturalmente, a gente olhar para o futuro, talvez muito mais do que para o presente, na perspectiva de incluir as bases tributárias que se mostram promissoras e, naturalmente, sem também coibir um desenvolvimento de empresas e serviços que vem crescendo, querendo ou não, de alguma forma, em um vácuo tributário. Então, a gente precisa sempre estar buscando uma medida ótima de uma tributação que faça com que possa haver uma competitividade mínima e, ao mesmo tempo, que não passe sem a devida tributação dessas atividades. Mas o segundo ponto, especificamente, são as estratégias de administração tributária 4.0. E levanto isso justamente por entender que a administração tributária tem a capacidade de operacionalizar sistemas que, inclusive, conversem mais com as novas dinâmicas de plataformas digitais e que podem trazer efetivos ganhos arrecadatórios. Então, algumas estratégias, inclusive, vêm sendo citadas em alguns documentos da OCDE, como educação e informação, engajamento direto, contribuição com contribuintes e plataformas, e cooperação com plataformas entre jurisdições mesmo. Então, algumas estratégias são utilizadas no Brasil, como estratégias de self-reporting, como é a nota fiscal eletrônica, e penso que nós temos muita capacidade para desenvolver muitas outras ainda no futuro. Tinha outros exemplos, não vou me prolongar mais por causa do tempo, mas fico à disposição para falar um pouco mais disso na nossa sessão de debates adiante. Muito obrigada. Professora Laís, como sempre, brilhante na exposição. Muito obrigado pela fala. Eu gostaria só de relembrar que esse ponto da redução da complexidade do sistema tributário, que foi o primeiro elemento da sua fala, ele é muito significativo, porque a gente sempre está pensando em, ok, vamos reduzir a complexidade, mas eu acho que não é apenas uma sensação sua de que, às vezes, quem está no ponto de olhar a legislação e alterar a legislação não está olhando as minuciosidades dessa redução de complexidade. Então, a redução por si só, é preciso ficar atento nessa questão. E um outro elemento é justamente esse da tributação 4.0, de tentar alinhar as tendências à tributação mundial. Mas, e aí volta outro ponto da sua fala, de que, olha, a gente precisa analisar as complexidades do sistema tributário brasileiro. A gente tem uma dimensão continental, então, quais são as nossas especificidades, o que a gente precisa olhar mais atentamente? Como sempre, retorno, sua fala é sempre muito, muito brilhante e grandiosa. Muito obrigado pela exposição, professora. Eu gostaria de passar a palavra, na verdade, antes de passar a palavra ao professor Heleno, gostaria de lembrar que os nossos telespectadores podem inserir suas perguntas aqui no chat do YouTube, e na segunda rodada a gente vai fazer um debate, vai tentar responder todas essas perguntas. Bem, o nosso próximo convidado é o professor Heleno Torres, é advogado, professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, e professor livre-docente de Direito Tributário pela mesma instituição desde 2002. É autor de inúmeras obras e fundador do Heleno Torres Advogados. Professor Heleno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A palavra é toda sua. Você está no mudo, professor. Muito bem. Bom dia a todas, Laís, professora Radassa também, Vitória, meu querido amigo Gustavo Brigagão, caro Lucas. É um prazer estar nessa manhã tratando desses temas fundamentais, pensando não apenas na reforma tributária, mas numa política tributária para o Brasil. O tema da política tributária é essencialmente um tema de direito financeiro. Não se pode tratar de política tributária sem pensar, no conjunto das finanças públicas do Estado. Então, nós precisamos, obviamente, inserir o tema grandioso
né, da política tributária dentro de um contexto maior, que é o da Constituição Financeira, pensar em termos de metodologia qual seria, então, a melhor política tributária para o Brasil, e, logicamente, isso não é uma matéria de política nem de economia, mas sim também vista pelo aspecto jurídico. Então, hoje, inclusive em outros países, né, alguns autores já temos livros sobre direito da política tributária, a política tributária demarcada com uma clareza muito objetiva em relação às normas de direito, né, da Constituição, do sistema jurídico como um todo, que estabelece os parâmetros para fazer as mudanças necessárias, né? Então, eu ouvi atentamente aqui a exposição do professor Gustavo Brigagão, e a preocupação de evolução histórica dele é muito oportuna, né? A Constituição de 1988 ela vem e encontra um marco normativo, claro que há um processo de evolução. E houve uma escolha no Brasil de constitucionalizar o sistema tributário. Esse processo, logicamente, que é histórico e não pode ser olvidado, porque, afinal de contas, ele repercute justamente em uma série de movimentos que houve na República, houve no federalismo. Infelizmente, o tempo é muito curto para explicitar tudo isso, mas é lógico que saímos de um federalismo dual, separação entre estados e União, passamos na Constituição de 34 para um federalismo que começa a ser mais voltado para o centro, porém com muitas limitações. A Constituição de 46 aprofunda isso, amplia essa capacidade de um federalismo cooperativo entre estados e a União. A Constituição de 67, pelas influências do golpe militar, infelizmente, reduz severamente esse federalismo cooperativo. E, após a emenda Passos Portos, em 78, e também a Constituição de 1988, nós tivemos, então, mudanças severas para o enfrentamento das questões do federalismo cooperativo, aprofundando realmente não apenas no aspecto da distribuição das competências tributárias, mas essencialmente no da distribuição do produto arrecadado. E ali nós tínhamos um sistema que aparentemente funcionaria muito bem, porém a Constituição sabia das suas limitações e ela mesma criou um período para revisão constitucional. Nós não soubemos aproveitar esse processo de revisão constitucional em matéria tributária. Em seguida vieram, então, essas tentativas todas malogradas de reforma tributária, que até agora insistem no modelo de reforma tributária de cima para baixo. Então, como eu disse, primeiro nós temos um problema quando falamos de política tributária, que é entender a metodologia, entender que política tributária é direito, não precisamos entrar na economia, não precisamos ir para a ciência política. Trabalhamos, então, dentro do modelo jurídico. E dentro do modelo jurídico, afinal de contas, o que é possível fazer? Essa é a grande pergunta. Em 2020, eu ofereci uma disciplina na pós-graduação aqui da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, justamente sobre o direito tributário, visto como a partir dessa questão da política tributária. Então, o direito da política tributária tem um enfoque, obviamente, muito peculiar, distinto, é um recorte do direito financeiro, como eu disse, e pensa o direito tributário de lex ferenda, né? Qual seria o sistema tributário possível para o país. E, lógico, esse sistema tributário possível vai depender, claramente, das tipologias de tributos que existem, ou para aprimorar esses tributos que já existem, ou criar novos tributos, ou extinguir alguns que já também demonstrem que não têm mais, que não apresentam mais a funcionalidade e eficiência arrecadatória que antes poderia ter na sua origem, e temos vários exemplos disso. Então, a discussão da política tributária ela é contínua, ela é processual, ela não pode ser vista de um modo estanque. Não se termina a reforma, já tem que pensar e continuar pensando na avaliação dos tributos existentes, né? Nos setores, na aplicação dos setores,
nos regimes nos regimes específicos que ele contempla, a relação entre dos impostos entre si, a relação desses tributos com o federalismo. Então, a reforma, muitas vezes, quando nós estamos num período de reforma, fica a parecer que política tributária é fazer reforma. Não, política tributária é um processo que vai se apresentar no exame do imposto sobre a renda, no IPTU, no ITR, em todos os tributos existentes em um determinado sistema. No caso aqui, estou usando exemplos do nosso. Por acaso, temos uma reforma em curso, uma tentativa de reforma, quer dizer, nosso sistema tributário clama por uma reforma tributária, disse muito bem a Laís na sua exposição, há uma série de pontos, questões jurídicas ainda em aberto, mas é preciso também, e aqui o tempo é muito curto, e eu quero sintetizar eu falaria sobre 5 decisões quando se está num processo de reforma tributária, num sistema constitucionalizado, numa Constituição financeira tão analítica como é a Constituição brasileira. A primeira grande decisão é saber se devemos constitucionalizar essa mudança ou desconstitucionalizar esses impostos ou essas contribuições que querem ser modificadas. Em 2018, Pércio Arida, em uma conversa comigo, dizia: Heleno, nós precisamos desconstitucionalizar o sistema tributário. Essa era uma proposta que ele tinha, naquele momento, para reduzir não somente os entraves jurídicos para o aprimoramento do sistema, como também a litigiosidade baseada em regras constitucionais, uma série de efeitos. Então, ele dizia, basta dizer que é criado o IVA e o IVA está na Constituição. E tudo mais deve ser disciplinado por lei complementar. Essa é uma grande decisão política. Essa é uma decisão política que o Congresso Nacional precisa tomar. Realmente precisamos inserir na Constituição textos que são dignos de lei complementar? Se olharmos para os textos da PEC 110 e da PEC 45, há uma série de questões ali que podem ser tratadas exclusivamente por lei complementar. Exatamente porque não tem o sentido de limitação do poder tributário e nem é uma forma de pactuação federativa de recursos. Então, claro que para a Constituição o que interessa são 2 grandes fundamentos: a pactuação das competências, que são demarcações do federalismo fiscal, e as limitações constitucionais ao poder tributário, princípios. Isso eu acho que precisaria também ficar claro. O Congresso ainda não tomou, não dá acenos sobre isso. Pelo contrário, que se vê uma expansão da constitucionalização dos conteúdos, como se isso oferecesse segurança jurídica. Na prática, isso é um desastre de segurança jurídica. Basta ver uma regra tosca que esses congressistas querem inserir nas reformas, está em todas, de que o contribuinte só tomará crédito se ele provar que o IVA foi pago na etapa anterior. Então, o contribuinte ele tem o ônus de provar que o imposto foi pago na etapa anterior. Ora, isso não é direito fundamental, isso não é regra de pactuação federativa, isto é uma regra que não tem o menor cabimento numa Constituição e muito menos numa lei, porque isso antes de tudo, uma perda de direito dos contribuintes gravíssima, seríssima, e que ninguém fala nada. A segunda grande decisão é se o IVA deve ser uno ou dual, né? Essa decisão não está clara. Basta ver as falas dos ministros do governo. Alguns dizem que preferem o uno, outros dizem que preferem o dual, só que essa diferença é importantíssima. Essa diferença estabelece, de novo, a questão da pactuação federativa está muito forte, mas também temos questões relevantes, como a carga tributária. Uma coisa é a carga tributária de um tributo só, isolado. Outra é a carga tributária de um tributo que incide sobre consumo ou valor adicionado, sei lá o que é isso que estão propondo, e outros sobre faturamento. São coisas diferentes, cargas tributárias diferentes. São decisões fundamentais do Estado, que também nós não observamos seriedade no trato dessa questão. A terceira grande decisão é saber como privilegiar as autonomias federativas.
Antes da Constituição de 88, nós tínhamos a Lei Complementar 2475, que era uma lei que era uma lei complementar muito claramente orientada para coibir a atuação dos estados em matéria de benefícios fiscais, né? Sob a égide da tutela do ministro da Fazenda. Após a Constituição de 88, privilegiou-se a autonomia dos estados. Privilegiou-se a autonomia, transferiu-se o imposto único sobre comunicações, sobre energia elétrica, e transferiu-se isso, energia elétrica, comunicações e petróleo, para os estados. E deu no que deu, que é essa confusão que nós temos aí. Mas essa é a grande decisão. Afinal de contas, como é que vamos privilegiar ou concentrar as competências legislativas na União? Essa também é uma decisão que não está clara. A outra questão, e o tempo já termina, mas eu quero só destacar aqui, a quarta grande decisão é se estamos instituindo IBS ou IVA. As pessoas chamam essas coisas... quer dizer, eu não tenho muita paciência, eu peço desculpas até, eu não tenho muita paciência para discutir a ignorância alheia. Porque a gente fica discutindo certas coisas que, assim, não tem sentido no Brasil. IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. No mundo, quando se fala de Imposto sobre Bens e Serviços, isso quer dizer que o imposto não tem compromisso em tributar apenas o valor adicionado. IVA é Imposto sobre Valor Adicionado. E não há, nem na PEC 110, nem na 45, uma regra que diga que o IVA só tributará o valor adicionado. Não há. Então, continua-se com um modelo de incidir sobre bens, como é o caso do IPI, ou serviços, como é o caso do ISS. Essa é outra questão que também não está resolvida. E a última decisão são as limitações ao poder tributário. Qual é o modelo de não cumulatividade, se é só valor adicionado, se vai incidir sobre bens e serviços, se os créditos são exclusivamente financeiros, ou se vamos admitir restrições de créditos. A questão da essencialidade e seletividade, se aplica, se não aplica, se haverá imunidades, quais são os prazos de anterioridade, essa figura esdrúxula de cashback, que isso não existe em lugar nenhum do mundo, querem trazer isso aí para fazer graça com o presidente Lula, se incide por dentro e por fora. Então, essas questões precisam ser esclarecidas. Essas são decisões de limitações ao poder tributário. E aí eu concluo dizendo o seguinte, não é? Além de tudo isso, nós temos que ter a sexta e última decisão, que é saber quando isso tudo entra em vigor e o que se faz com o sistema velho, o sistema que está aí em andamento. Não é? Eu acho que também não avisaram ao presidente Lula que estamos fazendo uma reforma tributária para o sucessor dele, né? Porque essa reforma não aproveita nada do governo que está aí. São várias decisões, mas essas eu diria que são as mais importantes, e são decisões essencialmente de direito da política tributária. Muito obrigado. Professor Heleno, muitíssimo obrigada pela grandiosa aula. Foram valiosos comentários sobre o nosso sistema tributário possível e que é uma discussão notadamente contínua. Nós percebemos isso, inclusive, em outros diversos países, né, alguns mais avançados que o nosso, que já têm o IVA e continuam discutindo o aperfeiçoamento desse imposto. Então, não é uma ideia de fim. Sem dúvidas, desconstitucionalizar a reforma tributária, ela possibilita que haja uma reforma infraconstitucional, desde que, claro, sejam preservados os direitos e garantias fundamentais dos contribuintes, e isso acaba oportunizando um debate mais célere, até no Congresso Nacional. Foi importante essa ressalva que o professor fez sobre a diferença do IBS e IVA, nesses meus últimos anos, acompanhando de perto os debates de reforma tributária, eu até confesso que eu não vi essa diferença no Congresso Nacional, então foi muito importante essa ressalva. Professor, mais uma vez, muito obrigada, foi uma aula muito importante aqui para a gente. Eu chamo agora a professora Adassa Santana, a professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Ela também é assessora legislativa em matéria tributária da liderança do PSD na Câmara, pós-doutoranda em Direito Tributário pela UNB, doutora pela Universidade Católica de Brasília e mestre em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília. Professora, muitíssimo obrigada pela presença, fique à vontade. Muito obrigada, Vitória. Bom, é um prazer estar aqui, a convite do JET, né? A gente
tem visto o crescimento desse grupo de estudos que reúne profissionais da mais alta qualidade. E nesta doce manhã de quarta-feira, no meio da nossa semana, a gente tem a oportunidade de discutir uma mesa tão profunda, né? Uma mesa em que o Gustavo fala sobre todo o histórico da reforma, a Laís traz pontos muito importantes sobre a questão do federalismo, a questão da administração, o olhar para as minúcias da nossa federação, né? E o professor Heleno traz essa aula, né? Sobre todos os pontos que a gente precisa pensar sobre a reforma tributária para que a gente tome uma decisão de qualidade e uma decisão que nos leve ao caminho, nos leve, né, ao fim do caminho que queremos chegar. E aí eu acho que a minha fala começa nesse ponto. Bom, cumprimento a mesa em nome da Vitória, da Laís, e cumprimento aqueles que estão nos assistindo. A gente está falando aqui sobre política tributária, a gente está falando sobre, o nome do congresso é Tributação e Democracia, o que é algo interessante. Eu vou puxar um ponto importante. Democracia, na essência, significa fazer escolhas. Democracia significa a possibilidade de fazer escolhas. Isso está muito ligado às falas que me antecederam, né? Porque quando o professor Heleno coloca sobre os 6 pontos que nós precisamos escolher qual caminho tomar, e cada um desses pontos eles impactam, né, na decisão de um e de outro, a gente, em larga medida, tá precisando fazer uma escolha. E essa escolha democrática envolve conhecer e respeitar as diferenças que o nosso país tem, né? Então, aonde estamos, né? Em que momento nós estamos da reforma tributária? Eu conversei um pouco com o Alberto Carbonar sobre o que falar dentro desse contexto do Congresso, trazendo alguns aspectos que a maioria das pessoas não está enxergando, porque não está vivendo o cotidiano do parlamento, né? Os bastidores do parlamento. Então, nesse ponto específico, em que ponto estamos na reforma? O grupo de trabalho que foi instituído, ele está dentro da PEC 45, né? Mas formalmente ele não existe. Esse grupo de trabalho, a função dele é conformar opiniões, é trazer uma, uma linha de pensamento comum, né? É criar uma narrativa própria, específica, e aí sobre esse aspecto, existe uma narrativa que foi comprada, né? A narrativa de que nós precisamos de reforma tributária e a única coisa que vai resolver o nosso problema do Brasil é termos o IVA. E aí a Laís fala muito bem, será que esse é a única forma que a gente tem de fazer reforma? Esse é o nosso principal ponto. É daí que nós precisamos dar a partida. E as perguntas que o professor Heleno faz, né, agregando ali com o histórico que o Brigadão trouxe, nos mostra quais caminhos nós queremos tomar. Nós estamos dentro desse grupo de trabalho, alinhando quais são as vontades, né, em um grupo menor, para posteriormente isso ir para uma comissão, um relatório que possa ser construído ali, né, alinhando as principais decisões, né, que foram tomadas dentro do grupo de trabalho, e esse relatório vai ser eventualmente discutido na comissão, votado, vai para o plenário, depois vai para o Senado, é discutido lá, mas esse grupo de trabalho tem uma missão, a missão de trazer uma narrativa comum e de alinhar as arestas, ou aparar essas arestas. E aí, antes de falar sobre os caminhos que o professor Heleno trouxe, eu vou contar um bastidor. Assim. Eu nunca vi o Congresso e o governo, né, nos anos que eu estou aqui, e eu conversei com vários outros colegas que têm a mesma visão, tanto empenho, né, tanto do Poder Executivo quanto do Congresso, em dizer que vai sair uma reforma tributária. Então, talvez em 2008, 2009, nós tenhamos tido algo semelhante, mas existe um esforço visível de garantir e de impulsionar que haja um texto que possa vir a ser aprovado no plenário da Câmara. Não sei se dentro de 6 meses, e antes de começar o grupo de trabalho, eu via isso como algo muito improvável.
mas confesso, dentro desse contexto de impulsionamento do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de aberturas de fala, e aí, professor Heleno, professor Brigagão, Laís, que acompanham reforma também há bastante tempo, a gente olha um pouco das posturas, né? Então, a postura que a gente tem visto do Poder Executivo é uma postura muito mais aberta. E se vocês olharem os discursos, né, daqueles que estão guiando as reformas, que estão, né, dentro do contexto de... Você, inclusive, tem um gabinete que foi montado com o professor Aí, que é a proposta dele é o IVA dual, né? Então, com a PI, que é da PEC 45, que é um IVA unificado. Você tem o grupo de trabalho do senador Roberto Rocha dentro desse ministério também. Então, você tenta ali unir ideias. E as falas que são comuns, que hoje estão comuns e antes não eram, quais são os pontos que nós precisamos esclarecer? Vamos esclarecer esses pontos, vamos trabalhar nesses pontos, vamos alinhar o que a gente precisa para que a gente possa ter um texto. Então, eu acho que essa fala minha é algo diferente do que eu trouxe em outros anos, quando a gente discutiu reforma. Porque existe um impulsionamento claro e determinado de que haja um texto. Se esse texto vai sair como queremos, e aí o que queremos, né, é preciso pensar sobre isso, é um outro passo. Como vai sair esse texto? Mas existe um impulsionamento muito forte e maior do que todos os outros anos, assim, com um grau exacerbado de vontade, né, de que aconteça, que não foi visto. Então, antes, né? Então, acho que isso é um momento importante. A gente está no delinear de um caminho que pode mudar o rumo do nosso país. E aí, quando o professor Heleno fala sobre aspectos importantes, né? Não só do IBS do IVA, essa diferenciação, mas eu acho que o mais importante, que é o que a gente comenta, que é o coração da reforma tributária, e não é de hoje, assim, é desde 88, é o princípio da não cumulatividade. Assim, eu não tenho como discutir IVA se eu não compreender, na essência, dentro da administração tributária, o que significa não cumulatividade. E ontem, né, a Câmara teve algumas palestras dentro do grupo de trabalho sobre reforma tributária, e houve uma palestrante, né, Maria Albi, mostra os textos, né, traz para os parlamentares os textos. Olha aqui, ó, não cumulatividade já está prevista na Constituição e está igualzinho previsto nas reformas, né? Algo que a gente já tem discutido nos nossos congressos. Mas parece que as pessoas... então, e agora? E agora, né? O que a gente faz? Porque a não cumulatividade prevista, ela não significa que ela vai ser aplicada. E daí você tem aí que o contribuinte precisa dizer que pagou na etapa anterior. Mas na lei complementar que foi desenhado, que está aí sendo pensado, que está exposta, né, como dentro do livro do CECIF, como o que vai ser a lei complementar, ali está explícito, que não vai ser considerado, né, para crédito aquilo que não for atividade econômica do contribuinte. E a gente entra num outro percurso sobre as grandes definições que a gente precisa ter na lei. E quando o professor Heleno fala sobre princípios, que foi o segundo ponto dele, eu acho... Depois que eu comecei a trabalhar no Congresso, eu comecei a ver a dificuldade do que é princípio para aplicação. Porque quando a gente está dentro do campo do direito, dentro da lida da advocacia, princípio é muito claro. A gente entende o que é princípio, a gente compreende, né, inclusive o valor normativo do princípio. Quando você está do outro lado, na aplicação do princípio pelo Poder Executivo, em especial pelas administrações da Receita, né, tributárias, tanto da Receita Federal quanto das administrações tributárias dos estados e municípios, você começa a verificar uma dificuldade muito grande na aplicação e efetivação desses princípios. E aí, o princípio da não cumulatividade, ele se torna uma retórica, porque na prática, o que você tem é uma constante judicialização para que o contribuinte consiga provar e determinar que não é cumulativo. Então, assim, eu posso colocar um princípio de não cumulatividade na Constituição, mas, de novo,
Eu preciso colocar de novo um princípio de não cumulatividade na Constituição para dizer que o IVA ou o IBS ou o que a gente escreve vai ser não cumulativo? O IPI é não cumulativo. PIS/COFINS tem situações que é para ser não cumulativo, mas você tem tanta discussão se entra ou não entra aquele crédito. Então, assim, quando a gente pensa sobre esses caminhos, a gente precisa ter muita responsabilidade com a política tributária que se faz e que se quer fazer. Porque eu não estou fazendo uma política tributária para os estudiosos do direito, eu não estou fazendo uma política tributária para os advogados, para o executor, né, do poder executivo, em larga medida para o ministro da Fazenda, da Economia. Não é isso. Estou fazendo uma política tributária que vai ser responsável pelo desenvolvimento do Brasil em nível nacional, respeitando as particularidades de cada região. Eu preciso olhar para o Brasil como um todo, eu não posso fazer uma reforma olhando para um único setor. E o problema que a União Europeia tem com o IVA é o problema que nós temos com o ICMS, que já foi resolvido no Brasil quando a gente colocou na Constituição a questão do princípio do destino, né? As modificações que a gente teve do ICMS é o que a Europa está discutindo com o IVA. Mas por quê? Porque os países da Europa são do tamanho dos estados do Brasil. Então, a gente tem um outro contexto de aplicação que precisa ser pensado para o desenvolvimento nacional. Então, assim, falar em constitucionalização do sistema tributário é entender qual é o esqueleto que nós queremos para o sistema. O sistema funcionar olhando as novas tecnologias, olhando a nova economia, olhando o contexto de um Brasil que cresce e que precisa de políticas de desenvolvimento, e política de desenvolvimento envolvem o direito financeiro, envolve o aspecto do federalismo, envolve o aspecto de uma política tributária como um todo, que foi o que o professor Heleno trouxe. Quando a gente fala dos princípios, é preciso que haja uma mudança na cultura organizacional da administração tributária, para entender o valor dos princípios e a aplicabilidade deles. É preciso voltar e entender o que significa a aplicação dos princípios. Princípio tem valor normativo. O princípio precisa ser aplicado. Eu não posso me desfazer do princípio para aplicar uma regra que contrapõe todo um sistema. E quando eu falo sobre IVA dual, ou IVA que vai ser, né, ali escolhido como o único IVA federal, é uma discussão tão profunda, e não é só escolher se é um ou dois. É uma discussão que muda tudo. Então, assim, vamos lá. Vamos escolher com responsabilidade quais as etapas que a gente tem para fazer as nossas escolhas. Eu acho que o Brasil precisa pensar dessa forma. Talvez a gente precise aprender a fazer escolhas responsáveis, né? Como um todo. Então, quais são os caminhos que a gente tem para fazer essa escolha? Aonde a gente quer chegar como país? Eu sei que todo mundo quer chegar em um país desenvolvido, em um país que tenha uma legislação clara, em um país que tenha um tributo que seja transparente, que seja justo, que seja progressivo. Então, aonde a gente quer chegar, a gente sabe. Só que para a gente chegar nesse lugar que a gente quer, eu preciso saber quem eu sou também. Então, vamos lá. Eu sou um país federalista que tem essas diferenças regionais, eu tenho uma economia nova circulando no país, uma nova forma de pensar a economia, de ser a economia, né? Então, eu tenho energias renováveis, eu tenho uma questão de desenvolvimento sustentável, eu tenho uma questão de economia 4.0, que a administração tributária precisa acompanhar isso também, não dá para eu ter uma economia 4.0 funcionando e uma administração tributária que depende que eu faça uma escrituração à mão, que eu vá lá resolver. Não, eu preciso que as coisas funcionem mais rápido na administração tributária. Eu preciso pensar qual sistema eu quero e aí ir decidindo paulatinamente. Então nós queremos pensar o Brasil dessa forma, olhando as peculiaridades. Precisamos olhar assim. Então, a gente tem condição, nesse sentido, de fazer um IVA que não tenha nenhuma exceção? Eu não vejo essa possibilidade. Então, a partir do momento que a gente sabe para onde quer ir, que a gente se conhece como país, que a gente entende quem a gente consegue ir trabalhando nessas escolhas, que o professor Heleno desenhou muito bem esse caminho, né? A gente pensa se a gente quer que tudo esteja na Constituição ou não, se a gente quer quais os princípios que a gente escolhe para esse nosso sistema tributário.
a gente escolhe se a gente quer um IVA dual ou se a gente quer um IVA unificado, e a gente vai trabalhando isso paulatinamente, e a partir dessas escolhas, a gente consegue ir construindo uma proposta de política tributária que responda aos anseios do nosso país. O que não dá é para a gente não saber não saber quem somos, a gente agir como se a gente não soubesse quem a gente é. E a gente falasse assim, não, a gente vai fazer um IVA que é unificado, a gente vai fazer um IVA que é não cumulativo, a gente vai fazer um IVA que, na verdade, é um IBS, a gente vai fazer um IVA que que não vai respeitar a Zona Franca, depois a gente fala que vai respeitar a Zona Franca, e a gente fala que vai respeitar o federalismo, mas aí os municípios não aceitam, como o professor Gustavo Brigalhão trouxe. Não, então peraí. Para a gente caminhar em uma escolha, a gente precisa escolher um caminho, e esse caminho ele vai nos guiando para onde a gente quer ir. Eu sei para onde eu quero ir, eu sei aonde eu estou, eu sei quem eu sou, eu vou escolhendo os passos que eu vou seguir. Não dá para eu pular etapas. Não dá para eu pular etapas. Não dá para eu discutir uma proposta de reforma tributária sem olhar para esses caminhos que assim, eu tive a honra, né, de suceder o professor Heleno, que já trouxe esses caminhos tão bem delimitados, tá? Talvez eu fosse falar, eu ia falar de forma não tão organizada, e aí ele trouxe tão delimitado que a gente acaba podendo utilizar aqui na nossa fala essa trilha, né? Talvez a gente possa falar isso, professor, uma trilha de escolhas, que a gente precise trilhar esse caminho para a gente conseguir chegar em uma política tributária razoável para proporcionar maior desenvolvimento para o nosso país. Bom, eu agradeço muito ter participado dessa mesa, fico à disposição aí para a nossa rodada de debates, e muito obrigada. Professora Daça, como sempre, belíssima exposição, muito obrigado aqui pela fala nessa manhã, e é muito interessante isso, porque a gente tem, é necessário para que a reforma seja feita, é necessário traçar o perfil, olhar os elementos desse perfil que compõem, de certa forma, a nação brasileira, e entender precisamente, especificamente, cada elemento desse perfil. A gente sabe onde quer chegar, as reformas estão postas, qual a reforma a gente quer, é que sempre vem essa dúvida que pega no pé, e a gente precisa efetivamente sentar, quebrar a cabeça, explicar efetivamente o que é preciso ser feito. E aí, como bem foi colocado, seguir essa trilha que brilhantemente foi exposta pelo professor Helene, você reforçou isso, seguir essa trilha e não pular as etapas necessárias para que a reforma seja ampla e tão bem estruturada. Bem, pessoal, como a gente tinha afirmado no início, vocês podem colocar as perguntas aqui no chat do YouTube. A gente está passando para a segunda parte do nosso painel, que é mais uma parte de debates e de perguntas. E de início, eu já gostaria de lançar duas perguntas aqui, que a Vitória e eu estávamos conversando aqui, e a gente ficou com algumas questões na cabeça. E aí fiquem à vontade para quem quiser responder, são perguntas abertas. A primeira pergunta é, efetivamente, muito se fala em adequar o sistema tributário ao regime da OCDE. E aí a gente sabe que no governo do então presidente Jair Bolsonaro, a entrada do Brasil na OCDE era uma prioridade naquele momento. A gente viu ali o governo fazer movimentações nesse sentido. Agora, com o atual presidente da República, no governo do presidente Lula, talvez a entrada do Brasil na OCDE não seja uma prioridade nesse momento, né? Mas a grande questão é possível afirmar que as propostas atuais estão de acordo com os regramentos exigidos pela organização? A gente pode afirmar isso nesse momento? E a segunda pergunta é: aqueles que estão dirigindo a reforma pretendem aprovar o texto dentro de 6 meses. Foi isso que o atual presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tinha afirmado também. Mas, nesse curto período, é possível discutir todas as minuciosidades necessárias? Nesse curto período, é possível a gente traçar todas essas etapas que o professor Heleno aqui colocou para a gente? A sensação de vocês, os parlamentares também estão brifados dessa trilha que precisa ser seguida? E aí eu vou tomar a liberdade de colocar um terceiro ponto aqui para vocês. A gente acabou comentando sobre uma reforma desconstitucionalizada, tentar trabalhar essa reforma de uma maneira infraconstitucional, mas a essa altura do campeonato, já com o grupo de trabalho instalado,
com as propostas já formuladas, ainda é possível se falar em uma tentativa de reforma desconstitucionalizada? Então, eu abro, deixo essas perguntas aqui, essas provocações para vocês, e fiquem à vontade para quem quiser começar respondendo. Se ninguém for, vou eu. Professor, fica à vontade. Olha, em primeiro lugar, em relação ao CDE, a OCDE, o que ela quer dos seus membros é que haja nas suas legislações algo que seja palatável pelos investidores que vão, nos investimentos que existirão mutuamente entre os países que a integram. E, sob esse aspecto, eu acho que a reforma ela vai ao encontro disso, na medida em que você passa a ter um IVA uno-dual, que seja, mas que está mais adequado a esse patamar, a esse cenário internacional, do que o que nós temos hoje. O investidor não conhece IPI, não conhece ICMS, não conhece ISS, não conhece PIS, nem COFINS, nem os outros 60 tributos que estão no nosso arcabouço jurídico. Ele conhece IVA, ele conhece o IBS. Aliás, eu quero aqui fazer referência ao que disse o professor Heleno, o que diz respeito à diferença entre esses dois, eu concordo inteiramente com ele. O que nós queremos é um IVA e não um imposto que incida sobre bens e serviços. Né? O nome in iuris que se dê esse tributo é muito importante no sentido de delimitar a sua abrangência. Então, acho que o que se quer na OCDE é isso, é um sistema de tributação que não gere em si percalços no momento em que houver investimentos entre os países que integram a organização. Isso tem que ser visto com limites, como, por exemplo, a questão tributação dos dividendos, que todo mundo sempre se... Não, que os países da OCDE e tal, só são 3 países no mundo. Não, mentira. Existem vários outros países que tributam os dividendos como nós tributamos, só que esses países não pertencem ao CDE. Então, fica-se comparando a realidade brasileira como se fosse uma absoluta exceção no que diz respeito à tributação dos dividendos, o que não é verdade. Eu acho que no que diz respeito a alguns aspectos da tributação, a realidade brasileira tem que ser levada em consideração. Então, nós não podemos simplesmente adotar um sistema, um regime que seja aplicável sem qualquer especificação no que diz respeito às características de cada país. Os dividendos se enquadrariam nisso. A sua segunda pergunta diz respeito à questão do tempo. Se nós teríamos condições de discutir tudo isso em tão pouco tempo. A minha resposta é um sonoro não. Nós não temos condições. Nós zeramos a pedra agora. Esse grupo de trabalho zera a pedra. Ela parte da 45 e tenta trazer características da 110 para dentro da 45 e toda a discussão se reinicia. Entendeu? Em vez de nós fazermos uma reforma orçamentária, uma reforma estrutural, ele até tenta se fazer isso com teto de gastos, mas faz isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo da reforma tributária, essa reforma estrutural do teto de gastos, da reforma orçamentária, ela deveria ser feita anteriormente à reforma tributária. E, antes disso, uma diminuição do Estado, um projeto de desestatização para diminuir o Estado. Quanto maior for o Estado, maior será a carga tributária necessária a fazer face a esse Estado mais inchado. Então, acho que o tempo, não acho que seja algo para ser aprovado com o assodamento que nós tivemos na Câmara dos Deputados no que diz respeito à tributação de dividendos. Aquilo lá foi um dos maiores absurdos. A Daça está aí, ela vive no Congresso. Eu, particularmente, jamais vi um projeto ser aprovado sem que os parlamentares tenham lido o projeto. Isso já aconteceu várias vezes, acontece a todo instante. Agora, sem que ele tenha tido a possibilidade de ler o projeto, porque ele não estava pronto quando foi votado. Isso é um dos maiores absurdos, eu não tinha visto isso antes, mas isso aconteceu sob a presidência do deputado Lira.
na questão dos dividendos. Eu espero que esse tipo de assodamento não exista com algo tão importante quanto é a mudança constitucional da tributação do consumo. Quanto à desconstitucionalização, eu vou fazer as ressalvas e como é que chama? Os pontos que foram chamados a atenção pela DASA no que diz respeito à não cumulatividade. A não cumulatividade, eu tenho vários artigos escritos sobre isso, já manifestei esse posicionamento para o CECIF, para o deputado Raul, para o pessoal do Simplifica Já, porque todos cometem o mesmo equívoco. Essa reforma ela é toda baseada na amplitude que a não cumulatividade terá. Que coloca-se uma alíquota, diz-se 25%, mas a projeção é de que vá a 30 e poucos por cento, talvez seja o maior IVA do mundo. E basta que nós vemos qual é a ideia que a União tem da sua participação nesse bolo, que é de 12%. Se nós fizermos a projeção das alíquotas que serão definidas pelos estados e pelos municípios, nós facilmente vemos que isso aí vai ultrapassar em muitos 30 e poucos por cento. Esse aumento, com a alíquota única, que foi tão bem trazida aqui pela Laís, do erro que é o de se tentar, de uma forma tão veemente, fazer com que essa alíquota única seja empurrada goela abaixo de todos os que estão discutindo essa matéria, tudo isso faz com que a incidência do tributo se dê de forma muito intensa, com alíquotas muito majoradas, mas sempre com a ressalva de que não, mas o tributo será não cumulativo. A não cumulatividade será ampla e irrestrita. Setor de serviços, nós aqui, médicos, isso foi trazido, inclusive, pela Laís também. Você quer comparar médicos com investidores estrangeiros? Você quer comparar um médico com uma empresa que efetivamente presta os serviços com intuitos comerciais? Essas sociedades prestadoras de serviço, elas não têm crédito. Elas não têm crédito. Então, é algo que tem que ser levado em consideração no momento que se cria a estrutura de reforma tributária, que em determinados setores, da relevância dos serviços, da relevância da agroindústria. Nós vimos que agora o nosso PIB de 2,9%, quase isso, 2,6% ou 2,7%, foram oriundos do setor de serviços. Quer dizer, um setor que tem uma importância enorme na economia brasileira. E cria-se essa alíquota única e essa forma de não cumulatividade que dá a esse setor um aumento de carga tributária, no caso nosso, no caso de profissionais, prestadores de serviços, de 600%. Pois bem, a questão da definição da desconstitucionalização do sistema tributário, um desses aspectos que eu penso para tratar desse tema é exatamente da não cumulatividade, que tem essa abrangência toda prometida, mas no momento em que você vai ver o conceito de não cumulatividade, você vai ver que é idêntico da Constituição atual. É idêntico da Constituição atual. O que é horrível e o que mostra que o que está sendo prometido não vai ser cumprido. Por quê? Porque quando da Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir, quando ela criou restrições ao acreditamento de tributos, o que houve ali? Os contribuintes foram ao Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: olha, a não cumulatividade ela não permite que haja esse tipo de cerceamento ao princípio da não cumulatividade. E o que o Supremo disse? Olha, essa redação que está aí, ela só abrange os créditos físicos e não os créditos financeiros. Portanto, cabe ao legislador complementar tratar dos créditos financeiros da forma como quiserem. E a Lei Complementar 87 foi considerada válida. Ou seja, se nós não temos na Constituição um conceito de não cumulatividade que garanta a abrangência que está sendo prometida e que é absolutamente necessária, tendo em vista a alíquota única e a ausência da possibilidade de qualquer
exercício de extrafiscalidade que reduza a base de cálculo em situações que sejam mandatórias, como é o caso do prestador de serviço, nós vamos ter o pior dos mundos, que é uma carga tributária elevadíssima, uma alíquota enorme, uma impossibilidade de equalização dessa incidência, porque não haverá extrafiscalidade, e uma não cumulatividade falha, porque isso vai estar entregue nas mãos do Congresso Nacional para, por meio de lei complementar, dispor sobre o assunto. E mesmo que saia uma lei complementar excelente, que o CECIF tenha verificado todos os contornos da não cumulatividade de forma que ela seja a melhor possível, o que não é verdade, em função também o que o professor Heleno falou aqui, chamou muito bem a atenção ao fato de que existem restrições à não cumulatividade que não existem em nenhum lugar do mundo, como o acondicionamento do crédito ao pagamento no elo anterior da cadeia. Ou seja, mas mesmo que haja uma formulação de um conceito de não cumulatividade na lei complementar que seja excelente, provar lei complementar, outra lei complementar que altere esse conceito é muito fácil e o quórum é muito menor. Então, é o tipo de exigência que nós temos que ter de que, óbvio que é o que, do jeito que está na Constituição, a Constituição parece um regulamento de ICMS, né? Não é isso que se propõe. Mas há determinados princípios, como ressaltou a professora Adassa, que têm que estar muito bem regulados na Constituição Federal, de forma que fique claro que esses princípios, esses pré-requisitos, são essenciais para que nós tenhamos uma reforma tributária que seja eficiente no que diz respeito à melhoria que nós esperamos com esse novo sistema. É isso. Obrigado, professor. Eu não sei se mais algum dos nossos palestrantes gostaria de comentar. Professora Adassa? Eu posso comentar essas questões. Acho que o Brigham trouxe vários pontos importantes na resposta. E quando a gente fala sobre a questão do OCDE, e a gente fala sobre o IVA, enfim, a gente precisa pensar o nosso sistema de uma forma global. Mas a gente não pode esquecer quem nós somos, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Então, a gente quer entrar na OCDE, qual é o custo dessa entrada para o nosso país? Existe um custo. Nós estamos dispostos a pagar esse custo para entrar na OCDE? Qual é o retorno que nós vamos ter? Eu acho que isso precisa ficar claro. Para a gente tomar uma decisão, né? Para a gente fazer uma escolha, a gente precisa entender quais são as consequências dessa escolha. E eu acho que isso não está claro para aqueles que estão tomando a decisão sobre a reforma tributária. E aí, um ponto importante, não existe texto, tá? De reforma tributária. A gente tem a PEC 45, que está lá posta, a gente tem a PEC 110. O relatório está sendo construído sem que a gente tenha ainda um esqueleto do que a gente quer. Então, eu não tenho um esqueleto para dizer se vai ser IVA, se vai ser IBS, se vai ser IVA dual, se vai ser IVA unificado. Eu não tenho esse texto. Eu estou discutindo ainda ideias e pontos que não são convergentes, né? Porque se eu escolho uma situação, ela vai ser conflitante com outra. Então, eu preciso definir isso para conseguir chegar em um texto que seja um texto validado pela sociedade e que seja um texto possível de ser discutido, né? Não dá para a gente discutir ideias. Não dá para chegar e falar, gente, olha, no grupo de trabalho a gente está discutindo isso, tá? Qual é o texto? Porque com o texto o professor Heleno pode falar assim, isso aqui não tá bom, isso aqui a gente pode melhorar. Agora, ideia não dá para a gente discutir, porque aí a gente vai divagando sobre aquele assunto e dizendo que a gente vai aceitar todas as ideias que estão postas, e não é verdade, né? Não é verdade. É uma brincadeira que eu vou colocar aqui na nossa mesa. Imagina, professor Heleno, se chega um arquiteto para o senhor, vai construir a sua casa e fala assim, olha, eu vou te entregar o projeto, mas vamos fazer assim, você me paga e eu vou construir para você uma casa que vai ter ali 5 quartos e uma sala e uma cozinha. Aí você, mas eu posso ver o projeto? Não, mas você acredita em mim, que eu vou construir, depois eu te mostro como que vão ficar à disposição dos quartos. Você pagaria esse arquiteto? Provavelmente não. Você acreditaria, você pagaria isso? Não. E como é que nós vamos pagar um sistema em que eu não tenho a estrutura pronta
e que eu não sei como vai ser essa lei complementar. Eu sei que parece óbvio, porque no caminho do nosso sistema legiferante, nós, independe, né, se aprova a emenda constitucional, se depois aprova a lei complementar. Mas nesse caso da reforma tributária, é crucial que a gente tenha os textos caminhando juntos, que a gente possa ter texto para discutir. Então, eu tenho um texto de PEC, que vai me dizer como vai funcionar na Constituição, e eu tenho a construção de uma lei complementar que converse com isso. Eu não posso aprovar separadamente. Aprovar um texto que diga é não cumulativo e depois, daqui a não sei quantos anos, vou aprovar a lei complementar que vai disciplinar como isso vai acontecer. Até porque, professor Brigagão, professor Heleno, que estão nessa lida há mais tempo que nós, né, Laís, na reforma tributária, sabem bem como uma lei complementar demora para ser aprovada. Será que vai demorar 5, 10, 20 anos para confluir todos os desejos dos parlamentares? Então, assim, a nossa entrada, a nossa ideia depende de alguns custos, e nós precisamos entender se nós queremos esses custos, como o Brasil. Se nós queremos voltar a tributar dividendos, se nós queremos se nós queremos um IVA unificado, como é que a gente quer que isso aconteça? Se a gente vai ter a reforma em 6 meses, professor Brigagão, há uns 6 meses atrás, eu também diria um não sonoro. Mas eu confesso que hoje eu não sei. Não sei. Porque a gente tem tido um esforço para que haja um texto. E aí eu não sei se o texto que vai sair é um bom texto, se o que vão aprovar é o que a gente espera, se vão colocar todos os princípios que a gente precisa, se vão delimitar o caminho como a gente precisa que esteja delimitado. Mas existe um esforço maior do que existiu nos outros anos para que haja um texto, para que haja a aprovação de um texto. Talvez a gente não consiga nas duas casas, né? Porque ainda tem tem o Senado ainda para passar. Mas existe um grande esforço para que haja esse texto. E vocês se lembram bem da reforma tributária relativa à renda, um texto que a gente discutiu um pouco dentro do âmbito acadêmico, falando que não estava pronto, foi mostrado para os parlamentares, mas passou. Havia uma narrativa sobre a tributação de dividendos, uma narrativa que impulsionou e o texto passou. Eu sei que a gente está falando de uma PEC, que tem um código específico. Passou não. No Senado parou. Ah, não, sim, é isso que eu estou falando. Pode ser que a PEC, não, na o Câmara, eu texto da acho que pode ser. reforma passe na Câmara em 6 meses. Na Câmara, Então, no Senado. essa é a questão. O que eu estou falando pode ser que haja um texto que venha a ser aí votado. Porque antes do ano passado, assim, antes do início desse ano, antes do início desse grupo de trabalho, antes de ver esse esforço do governo e do legislativo para isso, a minha fala era muito clara de ser não. Pelo trabalho que a gente tem para fazer essas escolhas. Mas há um esforço de que se construa um texto às pressas. Então, o que eu faço aqui é um alerta. Existe, sim, um caminho que está sendo aí trilhado muito semelhante ao que a gente viu ali no imposto de renda, no sentido de impulsionar para que haja um texto sendo votado. E isso não é uma sensação exclusiva minha. Eu conversei com outros colegas que também estão trabalhando aqui na lida, né, de reforma tributária, e eles falaram, Daça, eu também nunca vi tanto empenho para votar um texto. Então, vamos ter reforma tributária em 6 meses? Não necessariamente uma reforma tributária, mas pode ser que haja aprovação de um texto na Câmara ou de algum relatório sendo votado. Não sei se é bom, porque talvez, de repente, até seja bom, porque a gente vai ter um texto para pensar sobre ele, né? Porque a gente não tem esse texto. Talvez seja bom a gente ter algum texto sobre isso, que a gente vai poder discutir em cima de texto e não em cima de slide, em cima de ideia, em cima de parâmetros, né? Que a gente não sabe exatamente qual vai ser no futuro. E sobre a desconstitucionalização, aí volta ao que eu falei no OCDE. A gente precisa de uma lei complementar que converse com o que está sendo proposto na emenda constitucional que se quer. Que eu não sei qual é a emenda constitucional que se quer. Até porque a PEC 45 conversa com a 110 em alguns aspectos, mas não em todos. Em alguns outros pontos ela é divergente. Então, eu não sei nem qual a PEC que eu quero, se é a 45, se é a 110 ou se é uma outra derivada dessas outras duas, né, com pontos convergentes, só no aspecto do consumo. Mas, mesmo assim, elas não são tão convergentes assim. Existem pontos que conflitam e escolhas que vão conflitar e impactar na outra PEC. E nesse contexto, sobre a desconstitucionalização, professor Heleno, eu acho que a gente precisa pensar sim, né, num sistema tributário mais enxuto. Mas para eu pensar esse sistema tributário mais enxuto, eu preciso que uma lei complementar converse com esse sistema e que a gente possa discutir essa lei complementar junto. E aí
ao invés de falar que a gente precisa discutir reforma administrativa antes, discutir uma administração, né, a organização da administração tributária antes, ou discutir o nosso sistema financeiro, o sistema de finanças públicas no contexto, né, da lei de responsabilidade fiscal, como que isso vai acontecer, alguns ganchos que a gente tem ali. Eu acho que, além de tudo isso que a gente precisa pensar, a gente precisa ter uma lei complementar já conversando com a emenda constitucional que se quer. Eu não posso, professor Heleno, me paga a sua casa e eu vou construir, depois eu te mostro como é que vai ficar o projeto. E aí, eu não sei como é que vai ficar esse projeto. Eu não sei como é que vai ser a disposição dos cômodos, né? Eu não sei se vai ser útil ou não. Pode ser que seja uma reforma que não seja útil para o que você precisa, para o objetivo que você tem. Então, assim, eu não posso pagar adiantado, porque o custo pode ser muito alto. Eu acho que essa é uma fala importante. Bom, eu finalizo aqui. Obrigada pelas perguntas. Acho que deu a oportunidade de a gente esclarecer alguns pontos bem interessantes. Obrigada, Lucas e Vitor. Obrigado. Laís, eu vou pedir uma gentileza, que é o seguinte, eu tenho reunião do departamento, tem 15 professores me esperando lá. Na faculdade ainda tenho que chegar lá. E é uma reunião muito importante, que nós temos um concurso aberto e tem que decidir uma banca complexa, então eu vou pedir desculpas mesmo, eu vou falar rapidinho aqui para sair. Desculpe, viu? Absolutamente à vontade, professor, sempre muito mais importante. Não, eu só queria tecer breves palavras mesmo, as considerações foram feitas, né? Na verdade, o professor Gustavo, a Dácia fizeram intervenções fundamentais, eu concordo com tudo que foi dito. Primeiro que a PEC 110, ela tem um modelo que não conversa, não dialoga com a PEC 46, por exemplo, e menos ainda com a 45. Né? Eu diria que elas são immiscíveis entre si. Né? Eu não entendo onde é que eles podem chegar a uma concertação de uniformizar semelhantes posições. Então, eu acho que isso é muito difícil, esse grupo de trabalho, ter tempo de reflexão, porque é falsa a ideia de que a proposta de reforma está madura. Não, está madura a ideia de fazer reforma tributária, mas não há texto maduro. Esse é um ponto fundamental. Eu estive conversando recentemente com 2 ministros importantes do governo que estão muito convencidos de que há uma necessidade de reforma tributária, me disseram os métodos que estão pensando e tudo mais, mas, de novo, não há claramente posicionamento sobre o conteúdo dessa medida. Né? Então, isso é muito importante. O outro são as farsas comunicativas sobre reforma tributária. Né? Eu demoraria até bastante dizendo dessas várias farsas comunicativas, mas a pior delas é a de que não haverá mudança de carga tributária. Que a carga tributária vai ser neutra. Essa é a pior de todas, é a mais escancarada das farsas, né? Até porque ela é reveladora de tudo que nós não queremos na reforma tributária. Ou seja, por que se faz uma reforma tributária do consumo? Justamente para tentar reduzir a carga tributária no consumo e transferir isso para a renda. Quando vem uma proposta dizendo que se assegura a continuidade da carga tributária na forma como se encontra, então quer dizer que nós teremos um aumento de carga tributária na tributação da renda ou a continuidade desse sistema que é perverso, porque a tributação do consumo tributa mais os pobres do que os ricos. Ela promove uma arrecadação tributária baseada numa etapa que ainda não é o lucro auferido pela atividade econômica. Então, isso é um ponto que as pessoas escutam e acham isso normal. Isso não é normal. Não é normal uma pessoa prometer que a tributação do consumo continuará com a mesma carga tributária. Isso é uma fraude. Isso precisa parar. Porque o que se espera de uma reforma tributária é justo o oposto. É que nós façamos uma transição da tributação do consumo para a tributação de renda e patrimônio, como foram feitos em outros países. Né? Então, essa promessa, ela, ao meu ver, é muito complexa. A segunda, o aumento o Brasil é o único país do mundo que tributa faturamento. Então, você teria um IVA, bens e serviços, que é o que está sendo proposto, e teria lá na CBS um IVA faturamento.
né? Então, não existe promessa dos fautores das reformas sobre fazer uma reforma tributária sobre valor adicionado. Não, existe tributar bens e serviços, de um lado, e faturamento de bens e serviços no federal. Eu preferiria um IVA, um valor adicionado de bens, né, nesse conceito de consumo. Podemos ter um IVA sobre faturamento? Veja, não existe país no mundo. Gustavo Brigagão vive comigo aí, passando de país em país com a IFA, há bem mais tempo do que eu nesse universo de congressos da IFA, sabe? Não existe nenhum país no mundo que teve a ousadia de tributar faturamento. Nós aumentamos de 3,65 para 9,25 com a promessa de não cumulatividade, que não veio. Mas não só, havia nesse aumento um sentido. Como nós tínhamos uma isenção de dividendos, claro, se justificava você carregar mais na tributação do consumo para os fins de aumentar a arrecadação federal. Então, agora nós estamos falando de aumentar a carga tributária no consumo, de aumentar a carga tributária no faturamento e de aumentar a carga tributária na renda. E as pessoas têm a cara de pau de vir a público dizer que não haverá aumento de carga tributária. É lógico que não tem nenhuma técnica de econometria que prove por antecipação que um tributo, Radassa, que não tem a identificação do contribuinte, que não tem a identificação da base de cálculo, que não tem o fato gerador, que não tem a técnica de tributação delineada, de não cumulatividade, etc., vai chegar no resultado que está sendo dito, de não ter carga tributária aumentada. Isso bom, não precisa nem usemos o exemplo do serviço, isso já é bastante para dizer o quanto será devastadora a carga tributária aumentada. Então, esse é um ponto que eu acho que precisa, sim, ser refletido, a relação entre tributação do consumo, tributação da renda. E aí, a outra, e é saber o que é que faz com o sistema antigo. Porque esse sistema antigo vai continuar em vigor. E vai continuar em vigor por muito tempo. Ora, não vamos aplicar no sistema antigo a não cumulatividade melhorada? O que vamos fazer? Vamos manter a tributação na origem? Não vai ter transição para o destino? As alíquotas vão continuar como estão? Não, porque, vejam, tudo isso, Gustavo, nós já falamos isso centenas de vezes. Tudo isso pode ser feito numa reforma tributária de emergência. Você resolve os problemas desse ano. Eu disse isso ao ministro da Fazenda. Ministro, por uma ordem de princípio de anterioridade, vamos resolver primeiro a reforma do PIS e da COFINS. Unifica PIS e COFINS, estabelece quais são os princípios de não cumulatividade plena, crédito financeiro, e acaba com esse conceito esdrúxulo de insumo. Então, nós teríamos, em 90 dias, o PIS e a COFINS rodando, claro, com a reforma daquele PL 2337, que é um horror. Mas, feita essa reforma, essa contribuição, ou contribuição sobre folha de salário, já poderia estar rodando em 2023. Eu não preciso esperar o IBS, ou sei lá o quê, ser aprovado. Eu posso fazer uma reforma do ICMS para estar em vigor em 31/12. Com tributação no destino, não cumulatividade plena, devolução dos créditos, sistema baseado na essencialidade para comunicações, petróleo e energia elétrica. Teríamos toda uma série de soluções que poderíamos dar numa expansão concêntrica da Lei Complementar 87, unificada com a 2475, resolvendo todos os problemas de guerra fiscal esse ano. E aí prepararíamos o sistema para, no ano que vem, fazer a reforma do IVA. Qual IVA que nós queremos? Único? Dual? Qual? Mas aí já teríamos uma transição. Nós faríamos a reforma da emergência, seguida da reforma estrutural do sistema tributário. Isso é possível. Eu posso trabalhar com a prioridade do princípio da anterioridade e, ao mesmo tempo, atender às demandas da indústria, do serviço, do comércio, que vão assegurar-se de ter uma reforma tributária. E, ao lado disso, Laís, eu preciso de uma reforma dos procedimentos. A ministra Regina Helena Costa ficou ano passado no Senado com a comissão, quase um ano, discutindo uma série de subsídios que nós preparamos no CNJ, numa comissão coordenada pelo ministro Luiz Fux.
e fizemos um enorme esforço de reforma dos procedimentos. Estão lá, parados no Senado. Se algo daquilo, não precisa ser tudo, mas se algo daquilo avançar, nós já teremos uma sensação de reforma tributária estupenda. E aí, portanto, ou seja, o Congresso não pode reclamar de subsídios, não pode reclamar que o direito tributário não ofereceu a eles as melhores técnicas e as melhores soluções para os problemas atuais do modelo tributário brasileiro. Então, isso pode ser feito em 2023, preparando para que o ano que vem nós façamos isso. E aí o presidente Lula pode dizer que fez uma reforma tributária para o Brasil e para o governo dele, e não a reforma tributária para o seu sucessor, que ainda vai ter dificuldades de implantação, porque vai ter que implantar uma reforma tributária herdada e que, logicamente, com o novo Congresso Nacional, não necessariamente sabe se aquela reforma vai ser efetivamente mantida. A reforma tributária, quando implantada, tem que ser implantada de uma vez só. Esse negócio de transição, a gente pode antecipar isso muito bem, fazendo a grande reforma tributária do ICMS já nesse ano. E também da renda, porque são conceitos, conteúdos que se falam e que podem ser perfeitamente ajustados. Agora, eu não posso desconsiderar que entre a tributação do consumo e a tributação da renda tem uma tributação de faturamento, e que é uma questão que só o Brasil possui, né? E isso é uma carga tributária muito grande e, logicamente, nós precisamos pensar em tudo isso. Vou pedir desculpas aí que me atrasei um pouquinho aqui, mas vou ter que sair e sem o privilégio e o prazer de concluir esse painel aqui com vocês, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Tchau, Laís. Tchau, Vitória. Tchau, Lucas. Muito obrigado, professor Heleno. Obrigado. Dando sequência, Obrigada, professora professor Laís. Heleno. Eu vou só pegar aqui um gancho final. Eu acho que todas as perguntas foram amplamente respondidas, então eu queria só fazer uma reflexão final sobre a segunda pergunta. Se nós somos capazes de fazer essa aprovação de reforma tributária em 6 meses, especialmente passando por todas essas etapas que foram trazidas pelo professor Heleno, né? Que traçou realmente esse roadmap para a gente em busca dessa reforma tributária. E a professora Hadassa bem fazia esse paralelo na necessidade da gente olhar para um texto de reforma constitucional e, ao mesmo tempo, olhar para um texto infraconstitucional. E a reflexão que eu falo perante isso, o professor Heleno já trouxe alguma das preocupações na fala dele agora no final, é a seguinte: esse roadmap que ele trouxe na primeira exposição é a visão inicial, são as definições iniciais que a gente precisa ter. Só que ainda que nós conseguíssemos, o que não acho que conseguimos, definir esses pontos, esses 5 pontos que ele trouxe inicialmente, ainda faltaria muita coisa. Ainda faltaria muita coisa por quê? Porque ainda que a gente tivesse essas diretrizes básicas, a gente não tem um consenso sobre qual seria a alíquota efetivamente, qual a partilha para cada ente. Nós não temos uma previsão arrecadatória. Então, nós não sabemos o que isso traria para o Estado em termos arrecadatórios. Como é que a gente faz uma lei orçamentária para o período posterior à reforma tributária se a gente não tem essa visão arrecadatória propriamente dita? Nós não sabemos como será essa transição e se haverá efetivamente uma transição. Um período em que os dois sistemas coexistam e em que medida um vai sobressair, vai entrar, o outro vai sair. Isso ainda está uma zona nebulosa. E o que acontecerá com os benefícios hoje existentes? Esses benefícios, o professor Brigagão trazia grande discussão política relativa à Zona Franca de Manaus. Ela acaba efetivamente de uma hora para outra? Ela ganha um prazo? Como ficam esses benefícios? Porque me parece que há um amplo apoio, mas esse amplo apoio é sobre... prazo certo, inclusive, né? Tem alguns condicionados a prazo certo com direito adquirido. Sim, mas há consenso com relação a isso? E a grande pergunta que eu faço aqui, porque parece que há um amplo apoio sobre a necessidade geral de aprovação de uma reforma tributária, mas como o professor Brigagão trazendo nisso, olha, beleza, Manaus, o Amazonas está condicionando isso a um diálogo relativo à Zona Franca. E parece que essas condicionantes todas, quando a gente coloca elas na mesa, elas não se encaixam. E se eu aprovo todas essas condições que todos estão colocando para esse apoio, que é algo que hoje me parece que está um pouco embaixo do tapete, como um assunto para discussão futura, essa discussão futura ela é gigantesca. E ela desvirtua, ela modifica completamente
essa parte sobre a qual supostamente há um consenso. Então, me parece que o consenso ele é um consenso muito teórico, até pela própria inexistência de texto, que a professora Radassa vinha citando, e pela própria inexistência de texto infraconstitucional também, porque acho que hoje a gente acaba caminhando para uma reforma que ela é dual, no sentido de que ela é constitucional e infraconstitucional, e que o ideal fosse que ela fosse menos constitucionalizada, por uma questão mesmo de rigidez constitucional, mas eu acho que invariavelmente ela vai passar por alguma mudança constitucional, porque existe esse ímpeto de fazer alguma mudança no texto constitucional, então nem que seja mínimo, acho que vai existir. Mas me parece que a gente, primeiro, não consegue traçar todas essas etapas que o professor Leandro trouxe dentro de 6 meses, e segundo, ainda que a gente o faça, isso não esgota o debate e isso não resolve todos os nossos problemas. São as nossas premissas iniciais, e por isso elas são tão importantes, mas ainda que nós a respondêssemos, elas não resolveriam o nosso problema. Então, apesar de existir essa sensação de coesão, e esse discurso generalizado, inclusive até no próprio meio empresarial, de que as reformas tributárias são necessárias, me parece que é uma discussão ainda muito superficial comparada com aquilo que a gente efetivamente precisaria para ter o enfrentamento devido mesmo de temáticas tão delicadas. Então, penso que pode até existir efetivamente esse texto em 6 meses, a professora Adassa está observando muito esse movimento, né, essa pressa, mas se assim for, será um texto imposto politicamente, mas definitivamente não um texto que perpasse por todas as etapas que eu e acredito que todos aqui nesse painel, pelas exposições, consideramos necessárias para que nós tenhamos uma proposta de reforma ideal. Bom, foi um debate muito construtivo e pertinente. Eu vou já caminhar aqui para o encerramento em razão do adiantado da hora. É um assunto que realmente enseja tantos insights que o tempo ele passa até mais rápido do que o normal. Enfim, foram levantadas diversas considerações muito relevantes e que nós esperamos que elas sejam aprofundadas e debatidas, não só no legislativo, mas também no judiciário, no executivo e na sociedade civil. Considerando todas essas exposições, nós percebemos, com base no que já foi pontuado pelos palestrantes, que é inegável a necessidade de aperfeiçoamento do nosso sistema tributário, que é um sistema, sim, desigual, regressivo e com tantos outros problemas. Então, a necessidade existe, mas agora o que temos que pensar é sobre a melhor forma de aperfeiçoar a nossa matriz tributária. E como foi bem comentado, né, pelos nossos palestrantes, nós temos que considerar especialmente a nossa realidade brasileira e as nossas peculiaridades quando estamos discutindo política pública fiscal, até mesmo para evitar já essas imensas disputas que temos no contencioso administrativo, judicial, envolvendo questões tributárias. Bom, em nome do GEPT, eu agradeço imensamente pelas valiosas exposições que recebemos aqui nessa manhã. São nomes de grande notoriedade, professores Gustavo, Laís, Helena e Adassa. Eu fiquei muito honrada com a oportunidade de mediar esse debate ao lado do Lucas. São palestrantes que tanto admiro, tanto no âmbito administrativo, acadêmico, quanto profissional. Tenho certeza que essas exposições elas oportunizaram grande reflexão em todos que acompanharam esse painel. Então, foi um prazer enorme tê-los conosco. Muito obrigada. Agradeço também aos nossos ouvintes. Infelizmente, por conta da hora, não conseguimos formular todas as perguntas, mas convido a continuarem acompanhando o nosso congresso, que termina agora no dia 17. O próximo painel ele já começa em breve, agora às 11 horas. Muito obrigada a todas e a todos e um grande abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.